Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou investidor desde 2006 e sou formado em administração de empresas, atuo com consultoria empresarial e criamos esse canal, na verdade, para poder compartilhar experiências e falarmos sobre as minhas experiências pessoais, as minhas vivências, as coisas certas e erradas que fiz enquanto investidor nesse período, nessa minha trajetória. Ontem eu fiz uns posts no Instagram, por isso eu sugiro que vocês também acompanhem a nossa página do Instagram. Eu fiz uns posts falando sobre uma experiência, sobre uma venda de um imóvel, né? Uma aquisição de um imóvel. Em 2013, 2012, eu resolvi seguir o conselho da maioria dos analistas, que era preciso diversificar, que era preciso tirar não colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Quem já ouviu isso alguma vez? Essa é a regra, essa é a sugestão que quase todos os analistas, 9 em 10 analistas, pelo menos dizem isso. E naquela época eu não tinha tanta maturidade quanto hoje e acreditava que isso estava correto. Hoje eu não concordo com essa teoria. Warren Buffett costuma dizer que a diversificação é uma proteção para quem não sabe o que faz. E eu concordo com ele. Hoje eu concordo com ele. À época eu não entendia dessa forma e achava que eu deveria seguir a orientação dos ditos especialistas, dos ditos analistas, que era quase um consenso entre eles de que era preciso diversificar. E pensando na diversificação, outro conselho que me deram era: olha, invista no mercado imobiliário porque está bombando, o mercado imobiliário é muito bom, se você seguir um passo a passo coerente, inteligente, não tem como dar errado. Pensando nisso, eu decidi comprar alguns imóveis em São Paulo. Eu comprei 2 salas corporativas e 2 apartamentos em São Paulo, em regiões super valorizadas, em regiões com grande potencial de valorização, e assim foi. Hoje eu vou falar de um case específico de um dos imóveis, porque foi a razão dos 2 posts que eu fiz ontem no Instagram. Então eu comprei um apartamento num prédio na Planta, na zona sul de São Paulo, uma transversal da região da Avenida Berrini, valorizada e com muito potencial de valorização, entre o Hotel Hilton, para quem conhece São Paulo, entre o Hotel Hilton e a TV Globo. E a minha ideia, todo mundo dizia: olha, em 3 anos, no mínimo, você vai ter uma valorização de 50%. E eu confiei nisso. Fiz o investimento, comprei o imóvel, isso em 2013, em 2016 foi entregue. E o que foi que aconteceu? De fato, foi seguro investir em imóvel, não tinha como dar errado, era uma garantia 100% de certeza de que valorizaria. Não, nada disso se confirmou, nada disso se verificou. Eu tive que viver essa experiência para contar aqui para vocês, porque eu não encontro essa história sendo dita por ninguém que trabalha com o mercado imobiliário ou com investimento no mercado de imóveis. Eu não vejo as pessoas falando sobre o que eu vivi. Então eu disse: olha, eu tenho que compartilhar a minha vivência, porque assim como aconteceu comigo, pode acontecer com você. Então, o que se verificou foi o seguinte: em 2013 nós tínhamos uma realidade, o Brasil tinha acabado de aparecer nas páginas dos noticiários internacionais, voando, o Cristo Redentor na capa. Era um Brasil promissor, várias empresas estavam sendo atraídas pelo abrir escritórios no Brasil, ampliar suas operações no Brasil. São Paulo era a cidade que mais atraía empresas para abertura de escritórios no mundo, só perdia para Nova York. Era a segunda cidade com maior atração de empresas naquela época. Acontece que em 2014 a coisa virou completamente. Erros sucessivos na condução da política econômica da Dilma levaram a uma queda entre 2014 e 2015 de 8% do PIB. Isso teve um impacto gigantesco na nossa economia, foi uma grave recessão que a gente passou a viver. Nesse período nós perdemos o grau de investimento, que
é um selo de qualidade que é dado nas economias por agências de classificação de risco. Com essa perda do grau de investimento, várias empresas deixaram de investir no Brasil, suspenderam os investimentos, houve uma fuga de capital, empresas que viriam para cá não vieram, empresas que iriam expandir suas operações não expandiram e, consequentemente, o mercado imobiliário desabou totalmente. Empresas paralisaram obras, empresas demitiram funcionários, empresas suspenderam lançamentos de novos imóveis e a vacância, a taxa de imóveis vagos, chegou a mais de 30%, que é altíssima, considerada altíssima. Diante desse cenário, diante dessa realidade, as próprias construtoras liquidaram seus estoques, tentaram vender o que tinha na mão, que ficou represado, dando baixa em até 50% no valor. Ou seja, você comprou um imóvel por 500 mil, por exemplo, e a construtora estava vendendo o mesmo imóvel por 250 mil. Isso aconteceu de fato, essa foi a realidade que eu vivi. Como a vacância foi muito alta, não era fácil você conseguir locar o imóvel. Então, quando eu recebi, além de não conseguir ter a valorização mínima que me disseram que eu teria de 50% em 3 anos, da planta, a entrega das chaves, eu não conseguia alugar o imóvel e não conseguia vender porque tinha uma baixa de 50% no valor. A perda seria muito grande. Então, essa foi a realidade que eu vivi, que eu me deparei. Você, quando fica com o imóvel e não consegue alugar, você tem os custos fixos de IPTU, o custo fixo de condomínio, e essa foi a realidade que eu vivi de 2016 em diante, até esse presente ano, 2020. Então, 4 anos sem conseguir locar o imóvel e pagando o condomínio e pagando IPTU. A valorização do imóvel deu uma melhorada, da queda de 50%. Hoje, o mercado imobiliário deu uma reagida, mas ainda está abaixo dos preços praticados em 2012 e 2013. Então, hoje, eu estou decidido a me desfazer do imóvel com uma desvalorização de 35%. Então, eu resolvi assumir o prejuízo de 35%, porque eu prefiro ter o dinheiro na mão para poder voltar a concentrar os meus recursos no que eu entendo que seja o caminho da riqueza. E que caminho é esse? É a renda variável. É você escolher boas empresas, boas ações e acreditar no seu potencial de valorização. Só para fazermos uma pequena comparação, se eu pegasse o preço pago pelo apartamento em São Paulo, se eu pegasse o valor investido e tivesse no mesmo período de 3 anos investido nas ações da Magazine Luiza, eu teria transformado o meu investimento. Pasmem, porque eu ontem fiquei abismado com o que eu deixei de ganhar se eu tivesse aplicado na bolsa, né? O valor que eu investi no imóvel, se eu tivesse aplicado ele integralmente, por exemplo, nas ações da Magazine Luiza, que em 3 anos valorizaram 960%, eu teria transformado o valor investido no imóvel numa quantia aproximada de 8 milhões de reais. Então, é isso que teria acontecido se, ao invés de ter investido em imóvel, eu tivesse investido em ações, nas ações de uma boa empresa que eu já vinha estudando e que já vinha investindo, inclusive, né? Apenas resolvi não concentrar todo o meu recurso nas ações e seguir o conselho à época, em 2013, dos conselheiros analistas econômicos. Hoje, meu entendimento é totalmente diferente. Às vezes, algumas lições você precisa viver para aprender, porque quando você vai ouvir o que outras pessoas falam, elas nunca contam a verdade, a vida como ela é. E o intuito desse canal é compartilhar as descobertas que eu fiz, erros e acertos. Não temos que ter medo e vergonha dos erros. Os erros, na verdade, na minha vida, são sempre fonte de grande aprendizado. Então, esse é um aprendizado que eu estou compartilhando com vocês. Se gostou do vídeo, dê o seu like,
compartilhe com os amigos, divulgue o nosso canal para que a gente possa crescer e alcançar cada vez mais pessoas. E nos siga no Instagram, porque o Instagram tem muito conteúdo complementar, como esses posts que eu publiquei ontem falando sobre esse assunto, e como houve muitas perguntas e tudo mais, eu achei que cabia pontuar um vídeo sobre esse assunto com vocês. Depois eu falarei mais sobre imóveis também, mas esse foi uma experiência que eu gostaria de compartilhar sobre a minha percepção sobre investimentos de imóveis e diversificação. Até a próxima.